O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 507. Os olhos vermelhos do administrador vermelho. Enquanto Deus Marcial os encarava diretamente, ele sentiu suas memórias distorcidas retornando. A fuga do laboratório do Rei Sol foi inteiramente devido a ele. O Rei Sol, que cobiçava o corpo do Deus Marcial, tentou inúmeras vezes entrar nele. Sua vigilância não foi negligente o suficiente para que um Deus Marcial recém-nascido escapasse. Foi possível por causa das instruções daquele olho vermelho. A súbita apreensão do escravo do Rei Sol que o administrava. O tubo de ensaio quebrando e criando uma abertura por causa disso. Encontrar instintivamente todas as rotas de fuga corretas, apesar de tudo ser uma visão nova. Então foi você quem me deu instruções. Você se lembra agora? E mesmo quando eu estava ativo na Terra, você sempre exerceu influência sobre mim. Seu eu fugitivo juntou-se ao clã de sangue, fazendo experiências na Terra. Primeiro ajudando em seus experimentos, depois traindo e matando todos eles. Ele pensou que tudo era seu próprio julgamento, mas nos bastidores, a influência do administrador vermelho estava presente. Por que você fez isso? Seu clã deve ter sido leal. Eles não tinham habilidade, então decidi sacrificá-los por uma causa maior. Por causa maior, você quer dizer? Construindo o inferno, o clã de sangue era mais valioso quando morto. O administrador vermelho falou de sua própria raça como sendo mais útil quando morta. Observando isso, Deus Marcial perguntou a ele: se o que você diz é verdade, também devo não ter habilidade. Então, por que sou sua criação? Então você reconhece sua falta de habilidade. Percebi que muito do que fiz até agora foi devido à sua influência. Da fuga para se tornar o Deus Marcial. Entre inúmeras escolhas, Martial God pensou que tinha chegado tão longe devido às suas excelentes habilidades. Mas, na realidade, não foi esse o caso. Até entrar na regressão infinita, muitas das escolhas que fez foram feitas principalmente sob a influência do administrador vermelho. Sem ele, o ser conhecido como Deus Marcial provavelmente não poderia ter chegado tão longe. Ao olhar para o administrador vermelho com olhos fundos, ele deu uma resposta inesperada. A habilidade não está necessariamente limitada a uma área. Você tem habilidade suficiente para ser chamado de minha criação. Que habilidade você quer dizer? Desde o nascimento, você teve uma vontade de viver extremamente forte. O desejo de viver, isso é comum a todos os seres vivos. Isso não pode ser chamado de habilidade. Isso não é verdade. O administrador vermelho sorriu com as palavras de Deus Marcial. A dor que o Rei Sol lhe causou foi intensa e persistente. Sua tortura foi tão severa que qualquer outra pessoa teria desejado a morte. Mas você lutou desesperadamente para sobreviver de alguma forma. Essa é a minha habilidade? Querendo viver? Sim, sua vontade excedeu o limite suficiente para selecioná-lo como minha criação. Estava lutando desesperadamente para viver, não querendo morrer logo após o nascimento. Realmente tão grande a ponto de ser chamada de criação pelo administrador vermelho. Embora Martial God não pudesse aceitar facilmente esta explicação. Switch. Foi por causa dessa vontade que você conseguiu manter a sanidade nesta regressão infinita. Em vez de mim. Como o administrador vermelho disse enquanto olhava para as relíquias da constelação. Os olhos de Deus Marcial se arregalaram. Em vez de você, até a regressão infinita foi planejada por você? Não, essa foi a habilidade da sua espécie. Eu apenas fiz isso para que não fosse detectado. O administrador vermelho girou o dedo enquanto falava. Originalmente, a regressão infinita teria sido rapidamente detectada como um erro pela Battle.net e imediatamente tratada. No entanto, graças à minha modificação do sistema e à criação das relíquias da constelação, você conseguiu reunir poder até esse ponto. Ah, então você completou isso. Sim, já que você está reunindo poder em vez de mim, eu tive que cuidar de você, não foi? Suportei essas inúmeras regressões, esperando apenas me tornar um administrador permanente. Regressão infinita. Viver repetidamente voltando no tempo era insuportavelmente doloroso. No início, era administrável porque o poder estava bem reunido nas relíquias da constelação. Com o passar do tempo, o poder quase não aumentou, mesmo com regressões repetidas. Não foi fácil suportar, imaginando quanto tempo isso teria que continuar. No entanto, ele suportou tudo. Foi apenas com o objetivo de se tornar um administrador permanente e apagar a marca do Rei Sol, mas... eu não gosto do tédio. Obrigado por aguentar tanto tempo em vez de mim e reunir tantas armas. Enquanto o administrador vermelho revirava os olhos dizendo isso, Martial God não conseguiu conter sua raiva. Em vez de você, como você ousa, eu não vou entregar isso. Morrer. Como Deus Marcial disse isso e tentou invocar poder para sua cabeça de cobra. Suas outras habilidades são verdadeiramente patéticas. Clarão. Quando os olhos do administrador vermelho brilharam em vermelho, o poder do Deus Marcial imediatamente se dissipou. Não. Por que você não entende que não pode me desafiar? Não era assim antes. Isso foi possível porque você me cortou com a espada de Dongbang Saki. O administrador vermelho ergueu o canto da boca. Mas agora você não tem isso, não é? Já havia uma restrição. Sim,
você não pode resistir a esse olho. Como disse o administrador vermelho. Deus marcial não poderia desafiá-lo diante daqueles olhos. A última vez que ele subjugou o administrador vermelho só foi possível porque ele despachou Dongbang Saki. Mesmo assim, se o tivesse enfrentado cara a cara, ele teria se tornado seu escravo sem poder se mover. Você está planejando me devorar? Quando Deus marcial perguntou isso em um tom impotente. O administrador vermelho balançou a cabeça inesperadamente. Não. Você diz não? Isso mesmo, se eu fosse assumir o controle do seu corpo, já teria feito isso há muito tempo. Verdadeiro. Se essa fosse sua intenção, quando o administrador vermelho saiu da formação de selamento de Dongbang Saki, ele teria assumido o controle imediatamente. Mas o administrador vermelho ganhou tempo, dizendo que removeria a intrusão do diabo se recebesse as relíquias da constelação. Nunca tive a intenção de dar um passo à frente em primeiro lugar. Não até você tentar escapar. Escape. Você quer dizer mover Tuseong? Sim. Zing. Enquanto a luz brilhava nos olhos do administrador vermelho, a imagem de Seong Jihan apareceu diante dele. Traga o administrador azul aqui e mate-o com certeza. Então eu lhe darei liberdade. Você poderia pegar meu poder e matá-lo você mesmo. Combate é a única coisa que não posso fazer. Além disso, meu, vermelho, é a antítese dele. Azul, nascido para subjugar o vermelho. Não havia necessidade de entrar em conflito com tais habilidades desnecessariamente. Mostre o poder do Deus marcial. O 17.777. Com meu poder atual, não posso derrotá-lo. As relíquias da constelação estão vinculadas ao selo. Vou liberar isso para você. Basta entregar 100 relíquias da constelação. 100. Antes ele pedia 20, mas agora sua exigência era excessiva. Mas quando os olhos vermelhos brilharam, Deus marcial não pôde se opor e estava entregando as armas. Agora então. Uau! Metade das relíquias da constelação que Deus marcial entregou explodiram em chamas e inúmeras letras apareceram e desapareceram no ar. Em breve, diante de seus olhos. Modificação do sistema. Stat Devil's Intrusion está sendo alterado, excluído. A conexão com as relíquias da constelação está sendo liberada. Conectando-se recentemente com as relíquias da constelação. Inúmeras mensagens do sistema estavam aparecendo. Este é um administrador. Observando o oponente modificar diretamente o sistema, Martial God sentiu uma enorme parede. Para reverter a intrusão do diabo que o selou completamente com apenas 50 armas. Era isso que era necessário para ser chamado de administrador? Depois de 10 minutos se passaram assim. A conexão está sendo restaurada. Exclamou Deus marcial ao sentir a intrusão do diabo desaparecer e a conexão com as relíquias da constelação ser restaurada. E pensar que isso poderia ser resolvido tão facilmente. Enquanto ele estava verificando sua condição assim. Está feito, vou fazer bom uso do resto. Baque. O administrador vermelho, que enfiou as 50 armas restantes em seu corpo. Criou um portal feito de fogo atrás dele. Você está saindo de Tuseong? Sim, você precisa pegar o administrador azul e eu não devo interferir daqui. Ele estava realmente apenas pegando aquelas relíquias da constelação e indo embora? Para um ser que pode controlá-lo com apenas um olhar, parecia muito modesto. Enquanto Deus marcial observava as ações do administrador vermelho em confusão, ele respondeu à sua pergunta não formulada. Você está se perguntando por que estou tomando apenas isso? Sim, você poderia ser mais ganancioso. Haha, se você tivesse habilidade, eu teria levado mais. Mas seu talento é pobre, exceto pelo seu instinto de sobrevivência. Então deixei mais armas para você. Então ele estava pegando a quantidade mínima de armas caso Deus marcial não conseguisse pegar Seong Jihan. Como Deus marcial olhou para ele com desagrado. Então, certifique-se de matar o administrador azul desta vez. É assim que você ganhará a sua liberdade. O administrador vermelho ordenou-lhe mais uma vez quando ele entrou no portal de fogo. O administrador vermelho, mais sincero do que ninguém sobre a captura de Azul. Entendido. Deus marcial seguiu sua ordem. Dentro do local de vedação. A árvore do mundo vermelho estava agora completamente murcha e retorcida. Com a espada Taiji de Dongbang Saki e o espírito descendente da árvore celestial de Gilgamesh combinados. Até mesmo a árvore do mundo, que parecia ter força vital infinita, acabou perdendo seu poder. Se deixarmos isso por mais tempo, não sobrará nada para a espada Taiji se alimentar. Seong Jihan, que estava absorvendo força vital usando Gilgamesh como médium, disse. Ei, vamos parar de comer agora. Baki. Ele puxou o corpo de Gilgamesh de volta. Por quê? Porque, ainda preciso absorver mais força vital. O que? Seu corpo está totalmente regenerado, não é? Ao contrário de antes, graças a Seong Jihan permitindo a regeneração do corpo de Gilgamesh. Ele havia recuperado seu corpo adulto original. Isso deveria ser suficiente. O que mais ele queria? Mas, ainda não recuperei minha capacidade reprodutiva. A outra parte ainda não havia recuperado algo importante. Isso não desapareceu de você?
Não, eu vi esperança naquela árvore do mundo. Se eu absorver mais força vital de lá, acho que poderei ter descendentes. Quer se tornar uma caveira de novo? Ah, por favor. Inventário. Eca. Gilgamesh estremeceu ao som de inventário. Suspiro. Por que ele é tão feio? Pensar que este Adão é realmente o fim dos tempos. Sang Jihan pensou isso enquanto arrastava a força para fora. Ainda assim, graças a ele, me recuperei quase totalmente. Seong Jihan relembrou os ganhos que obteve com Gilgamesh. A eternidade aumenta em 7. A eficiência do atributo incompleto, eternidade, aumenta. Apenas extraindo força vital dele através do espírito descendente da árvore celestial. Seu atributo eternidade aumentou em 7 e sua eficiência também melhorou. Até mesmo seu rosto despedaçado havia se recuperado a um nível rachado como antes. Sua condição física atual pode ser considerada perfeita. Agora, eu deveria puxar a espada. Com todos os preparativos concluídos, era hora de pegar o deus marcial. Seong Jihan olhou para a espada Taiji presa na formação de selamento. Dongbeng Saki era realmente um monstro. Como ele poderia implementar tal espada? Ele certamente era digno de ser chamado de meu filho. Eu deveria ter ligado para ele assim antes. Pare de falar bobagem. Não tente se associar a ele. Mas não é verdade. Vocês são todos meus descendentes. Paulada. Ele bateu na cabeça de Gilgamesh que falava bobagens atrás dele. Então se aproximou da espada. De fato, azul ressoa com a luz. A estatística azul combinada com Martial Soul. Este poder reagiu com a luz emitida pela espada Taiji, permitindo que Seong Jihan entrasse com segurança. Se Blue e Martial Soul não tivessem combinado, ele teria sido repelido mesmo depois de entrar aqui. Seong Jihan agarrou a espada Taiji. Então, você recebe o verso final do segredo do Deus da Aniquilação, cicatriz da espada galáctica. A luz da espada Taiji se reuniu em sua direção.